sou Ana Lúcia Furlan, acadêmica do terceiro ano do curso de Administração Pública. Estamos aqui hoje para falar sobre orçamento público. Ana Maria de Oliveira, também acadêmica do curso de Administração Pública. Suzana Cristina, sou acadêmica também da Administração Pública. Meu nome é Alexander Freitas, sou controlador da Câmara. Estou aqui para atender hoje as acadêmicas do curso de Administração da FMS. Estou aqui disponível para responder as suas perguntas. Pois bem, Ana Maria, nós temos aqui embasamento do cargo de controlador na Constituição Federal de 88, que traz esse artigo 70, as funções com relação à fiscalização contábil e financeira. Dentre elas, ela traz que, pelo princípio da publicidade, o controle ele deve ser feito pelo meio de controle interno e externo. Então, dessa função, nós trazemos o cargo de controlador, em que o controlador ele vai verificar, diante de todas as execuções financeiras, orçamentárias e patrimoniais, se as metas estão sendo cumpridas. Então, o cargo de controlador ele vem a ser um respaldo para o gestor público. Hoje em dia, vimos na mídia aí vários questionamentos, várias denúncias de corrupções, de desvio de conduta, desvio de finalidade. Então, o controlador ele vem a tentar evitar esses desvios, e colocar realmente uma forma assim, de controlar e prevenir que esses desvios aconteçam na administração. Então, trazemos aqui no artigo 70 da Constituição, que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária operacional pode ser, deve ser aplicada pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e mediante sistema de controle interno. Então, muitas vezes não, hoje o cargo é visto ainda para os gestores como um impedimento nessa execução política. Os gestores hoje eles se sente meio preso, na verdade, diante dessa função, porque o controlador ele vai fiscalizar o gestor, e ao mesmo tempo ele vai prevenir que alguns desvios eles sejam cometidos, Então, na verdade, a primeira coisa a acontecer é ele quebrar essa barreira, esse impedimento, de que o controlador ele não seria uma barreira para a execução da administração, e sim um auxílio, um respaldo para a administração. E no contexto orçamentário, o controlador ele vai exercer realmente essa função de fiscalização de conduta. Então, até para fins de aprofundamento, verificamos aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, que também exerce o papel de controle. Então é isso aí, a função do controlador perante a administração pública. Nossa. E aí? Alex, quais são os principais desafios encontrados na construção do orçamento público, desde a sua elaboração até a sua execução? Pois bem, Ana, verificamos aí no decorrer da história que o orçamento público passou por diversas transformações. Dentre eles o orçamento clássico, que é o orçamento tradicional, em que se balizou na Constituição inglesa, pelo de 1215, se não me falha a memória, através do João Sem Terra, o nome do rei que promulgou, que outorgou essa Constituição. Então trouxe princípios para o orçamento público da função de controle, já dito na primeira pergunta, que através dessa função de controle a sociedade conseguia exercer o papel de controlar os gastos dos seus governantes. Então, a função de controle, como já se percebe, ela veio desde das primeiras constituições do mundo, vamos dizer assim, a Carta Inglesa, do João Sem Terra. Então, verificamos aí no decorrer depois do orçamento tradicional, vemos aí o orçamento programa, que é o que mais se aproxima do nosso
nosso dia a dia, né? Em que não evidencia mais os gastos, a função de controle, e sim a função de tentar trazer a realidade para o papel, na verdade. Porque hoje vimos o seguinte, que muitas das questões previstas, das normas previstas na lei orçamentária, no planejamento orçamentário, não condiz com a realidade, né? Nós temos hoje um orçamento muito estático, muito inflexível, na verdade. Então deixa poucas manobras para os gestores poder operacionalizar os serviços públicos, né? No caso, a prestação de serviço. Então, assim, o principal problema, Ana, respondendo a sua pergunta, seria a questão da funcionalidade do orçamento hoje. O papel do orçamento hoje, ele não está alinhado com as políticas públicas, né? Nós devemos ter o quê? Nós devemos ter um orçamento que evidencia realmente a situação real de uma comunidade. Por exemplo, hoje verificamos assim, uma tendência de questões de saúde, né? Uma epidemia, questões preventivas de média e alta complexidade. Então devemos ter um orçamento que aloca mais recursos para atender essa demanda, para poder resolver esse problema. Hoje não verificamos isso, nós verificamos que os orçamentos vêm sendo feitos de maneira apenas a cumprir os princípios legais, ou seja, a Constituição fala lá que deve ter o plano plurianual, o PPA, né, a LDO, a LUA. Então o que é? O gestor vê apenas a função de poder cumprir aquilo lá, sem levar as considerações reais. Ou seja, é só apenas de cumprir as formalidades, não vê a questão de tentar resolver realmente os problemas, alinhar as políticas públicas com a lei orçamentária, né, com os planejamentos estratégicos. Então vemos aí o seguinte, o que deveria ser feito, né, é o seguinte, nós temos que enxergar o orçamento público, vamos citar o exemplo aí de um jogo de futebol, vamos dizer, em que o plano plurianual seria as estratégias do jogo, entendeu? Seria como vamos jogar, como vamos organizar os jogadores. E vimos a LDO como um juiz, o árbitro do jogo, em que ele vai definir as regras do jogo, né, como será feito. E a LUA seria a execução do jogo, na verdade, né. Então, na verdade, vemos o seguinte. Vimos, então, o orçamento público como um jogo de futebol, né, em que as regras serão definidas pelo árbitro, que seria a LDO, a execução do jogo seria uma LUA. Então, pois bem, um jogo desse, o PPA ele deverá definir realmente as políticas de longo prazo, né? E a LDO ela vai orientar a construção da LUA. Nesse sentido, o que acontece? O gestor ele vai pegar situações irreais, vamos dizer, apenas formais, né, levantamentos estatísticos, talvez até de anos muito anteriores, sem estudo recente, e vai elaborar o PPA. Nisso ele já começa tudo errado, porque daí o PPA ele vai orientar as demais leis inferiores, que é a LDO e a LUA. Então já verificamos o seguinte, a questão da funcionalidade. O PPA ele não vai atender a situação real. Nisso aí você vai ter problemas de saúde, questão de saúde, alocação de recursos de forma errada, e diversos outros, transporte, infraestrutura e tudo mais. Então o que vimos? O orçamento evoluiu muito, porém ainda traz questões do orçamento tradicional, traz essa função de apenas cumprir o papel de controlar gasto apenas, sem evidenciar as políticas públicas, sem vincular. Então o orçamento ele deve evoluir muito nessa questão. É até bom comentar também a questão da rigidez, da inflexibilidade, o engessamento do orçamento que vem sendo feito. Hoje o orçamento público, até devido à LRF, né, que foi um grande avanço das finanças públicas, né, e de controlar os gastos, né, equilibrar o que se arrecada e o que se gasta, né. Então esse engessamento ele traz indiscricionalidade dos gestores em poder alocar os recursos de forma eficiente. Ou seja, você tem bastante recurso para gastar, entretanto você não pode gastar conforme a sociedade anseia, na verdade. Por quê? Porque você se vê frente a um endividamento do setor público cada vez maior, você vê questões, a própria legislação traz consigo despesas obrigatórias que devem ser de caráter contínuo. Até a LRF, se não me engano, no artigo 42, ela traz isso. Ela traz despesas que você deve alocar e você deve
obrigatoriamente gastar, despender o poder público. Então, é isso, né? A administração pública tem que evoluir muito nisso, nessas questões orçamentárias. E eu acredito que se resolver esse problema de tentar trazer situações reais para o orçamento, eu acredito que vai ter um grande avanço no orçamento e proporcionar um benefício maior para toda a sociedade. Alex, quais as perspectivas para o orçamento público e o que você vê de solução para o orçamento? Então, Cristina, como eu já dito, o orçamento público ele deve refletir de forma regionalizada, econômico-financeira, como você vai resolver a situação um problema de uma população, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, vimos assim, a perspectiva daqui em diante é que o orçamento ele se balize de forma real. Realmente, os gestores tratam ele de forma séria, na verdade, né? E que a população cada vez participe mais dessa elaboração. Hoje vimos aí que a grande solução em vários estados brasileiros já está sendo a implementação do orçamento participativo. Até tem a previsão legal na Constituição Federal de 88, né? Do artigo 165, seção 2, ela traz como implementar essas estratégias, né? De como tornar o orçamento público, né? Essas estratégias orçamentárias a fim de atender essas necessidades. Então, a perspectiva é de a gente consolidar o que está escrito na Constituição, né? Consolidar o que está escrito na Constituição e o que realmente deve ser implementado, ou seja, alinhar situação real e situação que está na teoria. Hoje vemos na verdade, que a Constituição é tratada hoje de forma apenas em cumprimento de forma legal, na verdade, e não é para atender uma necessidade. Então, a perspectiva diante de tudo isso é que nós tenhamos um orçamento colaborativo, em que toda a sociedade dê a sua opinião, que a gente cumpra realmente, que o Estado, na sua função de Estado de atender demandas sociais, ela cumpra o seu papel, as suas três funções, que é alocar o recurso de forma eficiente, distribuir os seus recursos de forma eficiente e estabilizar, quando vier o caso, esses recursos, né? Então, são três funções que o Estado deve cumprir, que é a sua função alocativa, a sua função distributiva ou redistributiva e a sua função estabilizadora. Essas três funções, eu acredito que se o Estado cumprir de forma eficiente, nós teremos um orçamento, né? Um orçamento bem eficiente, que atenda realmente os anseios e as necessidades de toda a sociedade. Eu sou a Marilene, sou funcionária concursada, hoje exercendo a função de contadora. Eu estou aqui para responder uma entrevista do pessoal da administração pública. Dando continuidade às nossas entrevistas sobre o orçamento público, estou aqui com a Marilene e ela vai responder algumas questões mais voltadas à contabilidade no orçamento público. Então, Marilene, qual é a dificuldade, o desafio de ser um contador em um órgão público? A dificuldade está mais na parte do pessoal e no planejamento. O pessoal está na falta de capacitação dos funcionários, fazer mais reciclagem dos funcionários, de preferência efetivos. E na parte do planejamento, nós temos falta de controle dos gestores setoriais sobre as suas reais necessidades. O contador precisa estar mais incluso no processo decisório. Assim, podemos fazer uma gestão que todos almejam, contemplando usuários de serviços públicos e agentes e gestores. Você pode nos dizer uma perspectiva para o orçamento público dentro do setor de contabilidade? A perspectiva é a integração e participação dos órgãos setoriais, promoverem o diálogo, desenvolverem mais nas ações e se integrarem mais, porque quanto maior for a participação dos gestores
Na sua elaboração, melhor será a articulação e a prática desse planejamento. Tá, você pode nos falar também sobre os problemas e desafios na elaboração, execução e controle? O grande problema encontrado nos órgãos setoriais é a elaboração e execução, onde os órgãos precisam elaborar e encaminhar os projetos para o orçamento, para a contabilidade. Para uma elaboração de qualidade, o desafio continua sendo a capacitação e a capacitação dos gestores e o pessoal em fazer treinamento para a elaboração dos programas. Sim. Tem mais uma pergunta bem pessoal, Marilene. Você acredita que com essa formação na área da administração pública, isso venha contribuir na área do orçamento público, dentro das prefeituras, dos órgãos estatais? Com certeza, eu acho que todos os gestores deveriam entender mais um pouco da administração pública, se envolverem mais na parte do planejamento para poder atender tanto a comunidade quanto a prefeitura da administração. Eu acho que precisa mesmo entender a administração. Boa tarde, com muita satisfação estamos aqui para suprir a resposta, né, dentro daquilo que a gente possa colaborar, né, para que seja uma coisa conclusiva o seu trabalho, né? Sim. Cláudio, qual a dificuldade, o desafio de ser um contador em órgão público? Digamos assim, desafio, né? Porque a lei ela está sendo muito branda, né? Ela está sendo fechada. Isso não é situação de local, né? É a nível de Brasil, né? A nível de mundo, sendo aplicada a lei da responsabilidade fiscal. Portanto, ela é que tem que ser cumprida, né? Ela que deve ser respeitada, né? Então você tem que fazer tudo nos parâmetros de onde prevê ela, né? Onde ela está prevista, né? Para que seja cumprida a lei de diretrizes orçamentárias que os órgãos públicos usam, né? Entendeu? Através do seu plano plurianual, né? Que deve ser obedecido e em cima disso sendo feita a lei das diretrizes orçamentárias. Portanto, o desafio seria assim, a responsabilidade é muito grande, né? Que hoje o Código Civil prevê que qualquer situação que há de erro ou que haja consequência, o cidadão contador ou aquele que está prestando serviço responde civilmente pelo seu ato, né? Agora nós vamos falar sobre a perspectiva do orçamento público dentro da contabilidade, o setor da contabilidade e a importância dele dentro dos órgãos públicos. O contador, ele é um instrumento necessário em tudo que se faz, né? Tanto na vida privada quanto na vida pública, ele tem a sua responsabilidade, né, e importância naquilo que se desenvolve dentro do serviço. O órgão público tem a diferença com a iniciativa privada porque o órgão público ele tem a lei de diretrizes orçamentárias que deve ser obedecida, né? Então todos esses levantamentos, todos esses trabalhos que vão ser feitos de despesa e receita, né, ela tem que ser colocada dentro do orçamento, né? Por isso que deve ser feita uma elaboração com muita responsabilidade, né? Com a parte técnica funcionando, principalmente a presença de contadores, para que esse orçamento venha a ser elaborado com responsabilidade, né? Não fazer um orçamento no chutômetro, né? Então, diante disso, que seria a importância do contador para que o processo da elaboração da LDO, né, ela seja feita com responsabilidade, né? Então, o contador ele tem essa importância nesse sentido, né? De uma maneira global, ele é importante, né? Mas para uma situação pública, ela tem que ser tratada hoje em dia com muita responsabilidade e com a presença do contador, porque senão desanda, né? A situação desanda, porque você vê um montante de dinheiro, né, que está ali colocado para ser executado no exercício, né? Aquele montante a pessoa muitas vezes não obedece, que tenha precatórios, que tenha as folhas de pagamento, que tem a parte administrativa para ser controlada, né?
Então, o papel do contador é necessário e importante para que faça desenvolver a vida pública daquele setor, ou prefeitura, ou estado, ou a parte do governo federal, né, onde possa ser feita um tratamento com responsabilidade. Então, dando continuidade, a gente quer saber quais são os problemas, desafios na execução, elaboração e controle no orçamento público. A situação da elaboração e do controle, né, ela seria baseado naquilo que foi elaborado. Então tem que ser feito com responsabilidade. A gente volta a bater nessa tecla. Na nossa casa, na nossa vida cotidiana, a gente faz também o nosso controle. É semelhante você pegar o orçamento que você tem da sua vida para você jogar em prática dentro da elaboração do orçamento que você vai executar, né, para o próximo exercício, né, para o próximo ano. Então ela deve ter o tratamento de responsabilidade para ser catalogada todas as situações de folha de pagamento, débito, crédito, tudo que possibilita, né, de cada setor arrecadador, né, de onde vem o dinheiro que vem do governo federal, estadual. Então ela tem que ser todinha catalogada, né, para que seja feita uma elaboração do orçamento público com muita responsabilidade. Agora, se fazer, não faz de conta, se fazer que está fazendo, ou inventar a situação, ou elaborar sob pena de a revelia, né? Então torna-se difícil. Que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a gente está assistindo na imprensa a quantidade de problemas que está tendo as pessoas que não estão cumprindo e não estão fazendo com cumprimento à lei. Né? Então é importante a gente ressaltar que a lei de responsabilidade fiscal ela é branda e ela veio para ficar e nós temos que seguir esse parâmetro da lei da responsabilidade fiscal para que o nosso orçamento seja cumprido devidamente com aquilo que está, né, exposto para o exercício. Né?